A terceira praga, o dedo de Deus. Após os eventos das duas primeiras pragas, o Egito estava em tumulto. O poderoso rio Nilo, outrora símbolo de vida e prosperidade, havia se transformado em sangue, levando medo e caos ao coração da nação. Logo depois, a invasão de rãs havia atormentado todas as casas e o templo dos deuses egípcios, trazendo vergonha sobre a religião e os sacerdotes. Apesar disso, o faraó permanecia irredutível, endurecendo o coração contra o clamor dos hebreus e as instruções divinas entregues por Moisés e Arão. O Senhor, no entanto, já havia decretado sua vontade. O povo de Israel seria libertado, e cada praga seria um testemunho do poder supremo de Deus. Assim, Moisés e Arão mais uma vez se aproximaram do faraó, com uma mensagem clara: deixe meu povo ir para que me sirva. Mas como antes, o faraó recusou, rindo com desprezo das palavras de Moisés. De volta ao encontro de Deus, Moisés ouviu a próxima instrução. O Senhor disse: dize a Arão: estende o teu cajado e fere o pó da terra, para que ele se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Era um ato que parecia simples, mas o significado era profundo. Até mesmo o pó da terra, que compunha o chão do Egito, seria transformado em uma força de julgamento. Arão obedeceu imediatamente. Com Moisés ao seu lado, ele levantou o cajado e tocou o solo com firmeza. Naquele instante, algo sobrenatural aconteceu. O pó começou a se agitar, como se estivesse vivo. Pequenas partículas se ergueram no ar, girando e mudando diante dos olhos incrédulos dos que assistiam. O que era poeira tornou-se uma legião de pequenas criaturas, piolhos, que começaram a se espalhar rapidamente. A praga se instalou de forma implacável. Os piolhos cobriram tudo: homens, mulheres, crianças e até os animais. Não havia refúgio. Eles infestaram os cabelos, as roupas, as camas e até mesmo os alimentos. O incômodo era insuportável, e o Egito inteiro se viu tomado por uma sensação de desespero e impotência. No palácio do faraó, os magos foram mais uma vez convocados. O faraó, em sua teimosia, ordenou que eles replicassem o milagre, como haviam feito nas pragas anteriores. Contudo, desta vez, seus encantamentos falharam. Por mais que tentassem, os magos não conseguiram produzir piolhos a partir do pó da terra. Frustrados e alarmados, eles se voltaram para o faraó e disseram: isto é o dedo de Deus. Mas o faraó, mesmo diante dessa confissão, não cedeu. Seu coração estava endurecido, e ele recusou-se a libertar os israelitas. A praga, portanto, continuou a afligir o Egito. Os egípcios sofriam grandemente. Os piolhos não poupavam ninguém, do mais humilde camponês ao mais alto sacerdote. As ruas estavam cheias de gritos de dor e desespero. O povo começou a questionar a força de seus deuses, que pareciam incapazes de deter o Deus dos hebreus. Enquanto isso, entre os hebreus, havia uma calma sobrenatural. Eles não foram atingidos pela praga, e isso fortaleceu sua fé. A proteção divina sobre eles era evidente, um testemunho vivo do favor de Deus sobre seu povo escolhido. Moisés e Arão, vendo a devastação, não se alegraram com o sofrimento dos egípcios. Eles sabiam que a dureza do coração do faraó traria ainda mais calamidades sobre a terra. Por todo o Egito, a mensagem era clara: o Deus de Israel era mais poderoso que os deuses egípcios. Mas o faraó, em seu orgulho, recusava-se a ver. Cada dia que passava era mais um testemunho de sua teimosia e do preço que o Egito pagava por ela. Enquanto a noite caía, os piolhos continuavam seu tormento. Homens e mulheres tentavam em vão livrar-se das criaturas, mas elas pareciam brotar do próprio solo. Muitos egípcios começaram a questionar o futuro do reino. Se essa era apenas a terceira praga, o que mais poderia vir? A angústia tomava conta do coração das famílias, enquanto os hebreus olhavam para o horizonte, esperando a libertação prometida. Um reino em desespero. A manhã seguinte chegou, mas a praga dos piolhos não havia diminuído. O Egito, antes um símbolo de ordem e poder, estava mergulhado em caos. Os camponeses abandonaram os campos, incapazes de trabalhar devido ao tormento incessante.
Os piolhos não apenas infestavam as pessoas e os animais, mas também pareciam ter se infiltrado nos armazéns, nas fontes de água e até nos templos dos deuses egípcios. Nos palácios, os nobres estavam irados. Como seria possível que os magos, os guardiões do poder espiritual do Egito, não conseguissem combater uma praga tão simples? O faraó, isolado em sua teimosia, começava a perceber a pressão de sua corte. Mas ainda assim, ele se recusava a ceder. Os magos, por sua vez, estavam em conflito. Para eles, era evidente que estavam enfrentando algo além de seu controle. Na última audiência com o faraó, disseram de forma clara: "E isto é o dedo de Deus." Essa frase ecoava pelos corredores do palácio, mas o faraó ignorava o aviso, considerando uma afronta ao seu poder. Enquanto isso, Moisés e Arão permaneciam firmes. Cada vez que o Senhor instruía, eles seguiam obedientemente, sabendo que estavam sendo instrumentos de um plano maior. Moisés, carregado de um senso de propósito, voltou ao faraó acompanhado por Arão. Ele não perdeu tempo e declarou com autoridade: "Assim diz o Senhor, deixe meu povo ir, para que me sirva. Se recusares, saibas que não haverá fim para as demonstrações do poder de Deus." O faraó, irritado, respondeu: "Quem é esse Deus que vocês clamam? Não o conheço, e não deixarei o povo partir." Mesmo diante do sofrimento de sua própria nação, o faraó permanecia cego em sua arrogância. Os escravos hebreus, no entanto, estavam cada vez mais convictos de que sua libertação estava próxima. A cada nova praga, eles viam a mão de Deus agindo em seu favor, e isso fortalecia sua fé e união. Em todo o Egito, o impacto da praga era sentido profundamente. Os templos, que antes eram santuários de paz, agora estavam infestados pelas criaturas. Os sacerdotes, cobertos de piolhos, eram incapazes de realizar suas cerimônias rituais, já que a praga tornava impossível qualquer forma de purificação. Essa era uma mensagem poderosa para o povo, e nem mesmo os deuses do Egito podiam deter o Deus de Israel. Os animais, vitais para a agricultura e o comércio, estavam à beira do colapso. Gado, cavalos e até aves estavam atormentados pelos piolhos. O zumbido incessante e as coceiras incessantes tornavam os animais inquietos e improdutivos, gerando preocupação entre os fazendeiros e comerciantes. Por toda parte, o povo clamava por alívio. Muitos começaram a olhar para Moisés e Arão com uma mistura de temor e esperança. Embora ainda fossem vistos como estrangeiros, havia algo nos irmãos hebreus que os distinguia. Eles falavam com autoridade e pareciam carregar consigo uma proteção divina que nenhum egípcio podia ignorar. Enquanto isso, o faraó convocava conselhos para discutir a crise. Apesar das queixas crescentes de seus nobres e a humilhação pública causada pelos fracassos dos magos, ele não demonstrava sinais de mudança. Sua determinação em manter o controle sobre os hebreus era um reflexo de sua crença de que o Egito era invencível. Moisés, vendo a teimosia do faraó, sabia que a batalha estava longe de terminar. Ele retornou ao povo hebreu, trazendo palavras de esperança e lembrando-os das promessas de Deus. "O Senhor nos libertará", dizia ele, enquanto muitos escutavam com lágrimas nos olhos. Ele mostrou sua mão forte, e nenhum faraó poderá resistir à sua vontade. As noites no Egito tornaram-se ainda mais angustiantes. Os piolhos, ativos mesmo sob o frio da madrugada, continuavam a se infiltrar nas casas e corpos. Famílias egípcias choravam, pedindo aos deuses que interviessem, mas nenhum sinal vinha. A terra parecia amaldiçoada, e cada praga que se manifestava deixava claro que um poder maior estava em ação. O orgulho e o peso da resistência. A terceira praga já havia se prolongado por dias, e o Egito estava à beira de um colapso social. Os campos estavam abandonados, os armazéns infestados, e os animais exaustos. Cada dia parecia uma eternidade para os egípcios, que não encontravam alívio nem em suas casas, nem em seus deuses. Para o povo, a pergunta não era mais se a praga terminaria, mas o que viria a seguir. O faraó, no entanto, mantinha sua posição. Mesmo diante do clamor de sua própria corte, ele recusava-se a ceder. O palácio, que antes era um símbolo de poder e estabilidade, agora refletia a decadência que se espalhava pelo reino.
Os nobres, antes altivos e seguros, agora murmuravam em corredores sombrios, questionando a teimosia de seu líder. Nos templos, os sacerdotes estavam de joelhos, cobertos de piolhos, incapazes de realizar os rituais que sustentavam a crença de que o Egito era protegido pelos deuses. Sem purificação, não podiam oferecer sacrifícios, e isso gerava ainda mais desespero entre o povo. Os deuses egípcios pareciam ter silenciado, enquanto o Deus de Moisés e Arão se manifestava com poder irresistível. Diante da insistência de Moisés e Arão, o faraó mais uma vez os chamou à sua presença. Ele ouviu a mensagem que já conhecia e deixe o povo de Deus ir, para que o sirva no deserto. Mas, como antes, seu coração permaneceu endurecido. Ele respondeu com desdém, declarando que nunca permitiria que os escravos hebreus abandonassem o Egito. Moisés, firme em sua missão, declarou: "O Senhor trouxe essas pragas para mostrar que não há outro Deus além dele. Cada praga é um sinal de sua força, e cada dia que você resiste traz maior sofrimento ao seu povo." Apesar do aviso, o faraó não mudou. Sua teimosia não era apenas fruto de orgulho, mas de uma crença profunda de que ele, como faraó, era a encarnação viva de um Deus. Ceder aos hebreus seria uma humilhação que ele não estava disposto a suportar, mesmo que isso significasse a ruína de seu povo. Enquanto isso, entre os hebreus, a esperança crescia. Eles viam os sinais de Deus e entendiam que a libertação estava próxima. As famílias hebreias oravam juntas, agradecendo a proteção divina que os mantinha livres das pragas. Moisés e Arão tornaram-se símbolos de fé e liderança, guiando o povo em meio à expectativa e ao sofrimento prolongado. O Egito, no entanto, estava em colapso. Os agricultores relataram que os campos estavam inférteis, já que os piolhos infestavam o solo, impedindo o plantio e a colheita. As pragas haviam atingido não apenas os corpos, mas também a economia do reino. Mercadores de terras distantes começaram a evitar o Egito, temendo que a ira divina se espalhasse além de suas fronteiras. Entre os egípcios comuns, a desilusão com o faraó crescia. Muitos começaram a murmurar que talvez os hebreus realmente servissem a um Deus mais poderoso. Nos mercados, histórias de conversões secretas circulavam, enquanto alguns egípcios buscavam refúgio entre os hebreus, esperando que a proximidade com eles trouxesse proteção. Na escuridão das noites atormentadas, o Egito se tornou um país de lamentos. Mães choravam pelos filhos que não conseguiam dormir devido aos piolhos, e os animais mugiam e relinchavam em agonia. Cada som era um lembrete do poder esmagador do Deus de Israel. Finalmente, Moisés e Arão foram mais uma vez chamados ao palácio. O faraó, agora visivelmente exausto, com os olhos fundos e a pele marcada pela tensão, encarou os dois homens com ódio. "Vocês trouxeram destruição ao meu reino", ele disse, sua voz baixa, mas carregada de fúria. "Saibam que não cederei. Seu Deus não me impressiona." Moisés respondeu calmamente: "E não é a nós que você desafia, mas ao Deus vivo. Sua resistência não impedirá sua vontade. Se não libertares o povo, outras pragas virão, ainda mais severas." Apesar do aviso, o faraó expulsou os dois irmãos, insistindo que jamais permitiria que os hebreus partissem. Assim, a terceira praga chegou ao seu ápice, mas o coração do faraó permaneceu endurecido. O Egito agora era um reflexo do orgulho de seu líder, destruído, desolado e sem esperança. Mas a história estava longe de terminar. Para os hebreus, a promessa da libertação estava mais próxima do que nunca. Para o faraó, porém, a resistência traria um preço cada vez mais alto.